com você. Se você trouxe a sua Bíblia, abre em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 11. Jeremias 29, 11. Se você trouxe a tua Bíblia, Jeremias 29, 11. Também vai estar aqui no telão para que você possa, na projeção, para que você possa acompanhar junto conosco. Nós vamos ler a palavra de Deus e diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Diga glória a Deus. Se você pode aplaudir, faça isso agora. Aplauda Jesus. Irmãos, quando Deus criou um plano, eu quero que você preste muita atenção, para que você entenda essa mensagem. Quando Deus criou um plano para a sua vida, nunca esse plano dependeu de você. Nunca esse plano dependeu dos seus acertos e dos seus erros. Quando Deus planejou, Ele não planejou porque você era bom em algo ou ruim em algo, tá? Nunca Deus planejou porque você era melhor numa área, mas Deus sabia que você poderia errar, e que você erraria, que você muitas vezes se desviaria do plano dele. Deus, Ele quando criou um plano para a tua vida, como nós lemos aqui, Ele falou: eu conheço o plano que eu tenho para vocês. Ele criou um plano para prosperar, um plano para não causar dano, um plano para trazer esperança, para trazer um futuro. Deus criou algo bom, mesmo sabendo que você poderia errar, que você tinha suas fraquezas, que você tinha os seus erros, os seus defeitos, as suas falhas. Deus sabia disso. Talvez você se espante eu falando isso, mas Deus sabia que você talvez, ou que você erraria. Talvez não, Deus sabia que você erraria. Você pode ver isso com Pedro. Ele está com Jesus antes de Jesus ser crucificado. Jesus chega para Pedro e fala assim: ó, Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Jesus sabia que Pedro ia errar. Ele escolheu Pedro, mas ele sabia que Pedro ia errar. Jesus escolheu Judas. E na hora da ceia, ele fala assim: olha, um de vocês vai me trair. Jesus sabia que era Judas que ia trair. Jesus sabia que eu e você iríamos errar, que nenhum de nós somos perfeitos. Eu não sou perfeito e você não é perfeito. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você nessa noite. Deus alinhou a misericórdia dele para cada erro seu. Deus tem misericórdia, Deus tem perdão para cada erro seu. Romanos capítulo 5, versículo 20 fala assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Agora presta atenção: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele já sabia que nós teríamos pecado, mas a graça de Deus é maior do que o pecado. A graça de Deus está acima do pecado. Ele sabia que nós éramos falhos, por isso, aonde habitava o pecado, a graça é maior que o pecado. A graça de Deus é maior que o teu pecado. O amor de Deus, o perdão de Deus é maior que o teu pecado, é maior que o teu erro, é maior que a tua falha. Esse é o amor de Deus.
Essa é a graça de Deus. Como nós cantamos no início, não é pelo que você fez, não é pelo que você é pela graça de Deus. Então, onde havia o pecado, Ele colocou mais graça, mais amor. Eu lembro, uma vez uma pessoa falou para mim, há bastante tempo, falou assim: pastor, eu já errei muito na minha vida. Pastor, eu fiz tanta coisa errada, que eu estraguei o plano de Deus na minha vida. Já me desviei tanto do caminho do Senhor, que eu estraguei o plano de Deus na minha vida. E eu disse: não, você não tem todo esse poder para atrapalhar o Criador do universo. Aplauda Jesus. Irmãos, nós não somos poderosos para impedir o Criador do universo. Você acha que nós temos condição de atrapalhar aquele que criou todas as coisas? Estragar o plano dele? Não, irmão. Você pode até tentar alguns caminhos errados, você pode procurar coisas erradas, pode se desviar, pode ir para o lugar que você quiser, mas você não vai atrapalhar os planos de Deus, você não vai estragar os planos de Deus. O plano dele continua. Ele continua com um plano de prosperar a tua vida, de te dar um futuro, um plano de te fazer bem, de te dar esperança. Esse é o plano de Deus para a tua vida, e Ele conhece o plano. Salmos 37, versículo 23 e 24. A Bíblia diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pelas mãos. Diga glória a Deus, glorifica ao Senhor. Entenda isso, irmãos, isso é maravilhoso. Ele está falando: olha, Deus, Ele dirige os nossos passos, mas Ele sabe que nós não somos perfeitos. Nós temos falhas e podemos tropeçar, mas Ele está falando: se você anda com Deus, Ele não vai deixar você caído, Ele toma pela mão, Ele vai colocar você na palma da mão dEle, Ele não vai deixar você derrotado, não vai deixar você lá embaixo, não vai deixar você no chão. Nós fazemos escolhas ruins, muitas vezes fazemos escolhas ruins, escolhas erradas. Nós tomamos decisões erradas, mas Deus promete que no fim Ele tem algo maior para você. Deus tem algo grande para você. O plano de Deus continua sendo o mesmo. Ele continua segurando você nas mãos dEle. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que não conseguem viver os planos de Deus, não conseguem viver o melhor de Deus, porque se atolam nas suas culpas. Ela vive a vida se sentindo culpado. E eu quero dizer para você nesta noite: não se sinta culpado. Tem pessoas que falam: eu não posso porque antes eu era assim, antes eu fazia isso, eu fazia aquilo, e isso, e começa a jogar toda a culpa sobre si. Eu quero te dizer algo nessa noite: toda a culpa que estava sobre a tua vida, Jesus Cristo já pagou lá na cruz. Tudo que era, toda a condenação que era sua, Ele levou na cruz, sobre Ele. Então pare de se culpar. Aprenda a receber o perdão de Deus sobre a tua vida. Aprenda a receber o perdão que foi pago lá na cruz, para que você tivesse vida e vida em abundância. Eu quero ler com vocês 2 Crônicas, agora sim 33, versículo 1. 2 Crônicas. Nós vamos ler até o versículo 7. Conta a história de um homem chamado Manassés. Fala assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar,
e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprovava, imitando a prática detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para Balaim e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestiais. Chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia e recorreu a médios e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprovava, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém eu escolhi entre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Presta atenção. Manassés, durante 55 anos, foi um rei ímpio, que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, olha a ficha dele aqui, está o currículo dele. Ele afrontou a Deus, ele afrontou o templo do Senhor, né? Nós vemos aqui, eles queimou filhos, né? Queimou os filhos em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, tudo errado. Se nós fôssemos julgar, talvez nós falaríamos: olha, esse daí não tem jeito, esse é inferno direto. E nós julgaríamos e falar, talvez Deus poderia olhar para ele e falar assim: Manassés, o que você fez? 55 anos de reinado fazendo tudo errado. Só que o texto diz que vem o exército inimigo e pegam Manassés, prendem Manassés. Manassés, um rei ímpio, agora é preso. Mas olha o que diz o versículo 12: em sua angústia, Manassés, um homem que estava tudo errado, em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e se humilhou, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Sabe o que estava acontecendo aqui? Ele foi preso. Aí ele se lembrou do Deus que o pai dele pregava. Ele começou a se lembrar do verdadeiro Deus. E ele pede: Deus, me ajuda. Ele pede o favor de Deus e ele diz aqui que ele se humilhou. O que é se humilhar? É se arrepender. Porque quando você entra na presença de Deus, e ele teve ousadia para fazer isso, porque imagine um homem que 55 anos fez tudo contra Deus. Agora ele tem que falar assim: eu reconheço que não há outro Deus, eu preciso da tua ajuda, Deus, me ajuda mais uma vez. Eu não posso ficar, eu não quero ficar aqui preso, eu não quero morrer aqui, me ajuda, me salva. Ele se humilha diante de Deus. E aí nós vemos um Deus misericordioso. Talvez nós pensaríamos, falar, agora você, qual seria a lógica nós dizendo para ele: agora você fez tudo errado, agora que você está preso, vai morrer, agora você quer me ajuda? Não é assim que a gente faz? Agora você quer me ajuda, agora que, né, perdão da expressão, a vaca foi pro brejo, agora você quer?
agora você se lembrou de mim? 55 anos você ficou me provocando, né? Provocando a Deus. E ele fala assim, que fez tudo que Deus reprovava e provocou a ira. Fez tudo errado, agora você se lembrou de mim? Mas Deus não é assim. E olha o que o versículo 13 diz: quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta em Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu o Senhor dos exércitos. Ele errou, ele pecou, só que um dia ele se arrependeu. Um dia ele se arrependeu e falou: olha, eu sei que eu tinha uma vida toda errada, Deus. Eu sei que eu fiz muita coisa, Deus, errada. Mas hoje eu preciso de Ti. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso ser transformado. E quando ele fez esta oração, Deus trouxe ele de volta para o lugar dele. Trouxe de volta para o propósito. Deus colocou ele de novo como rei. Mas agora ele servindo ao verdadeiro Deus. Ele reconhecendo que não há outro Deus. Agora ele volta transformado. Deus ouviu o clamor. E eu quero dizer que Deus está ouvindo o seu clamor nesta noite. Sansão também, irmãos. Sansão, antes de nascer, aparece um anjo para a mãe dele, conversa com a mãe dele, eles fazem um voto com Deus, voto de Nazireu. E Sansão cresceu praticando esse voto corretamente. Mas chegou um momento que Sansão começou a tomar decisões erradas, escolher caminhos errados, que, se você ler lá o texto, aos olhos dele era bom, parecia bom, parecia que ele estava fazendo certo, e ele começou a tomar muitas atitudes erradas, e ele tinha uma força muito grande. Ele matou 1000 homens lá com uma queixada de boi, de burro, né? De burro, uma queixada de uma jumenta lá, e matou. Um dia ele percebeu que ia ser preso, estava à noite lá, ele sai numa cidade, tinha uns portões grandes, ele cata os portões, põe sobre o ombro e vai embora com os portões, e põe lá em cima de uma montanha, de um monte. Só que ele tomou decisões erradas e começou a se afastar de Deus, e foi errando, até o ponto que ele conta para Dalila qual era o voto dele com Deus. E aí Dalila corta o cabelo dele, eu estou só dando um resumo aqui, né? Corta o cabelo dele, e vem os soldados e pegam ele, ele perdeu a força, e ele apanhou, furaram os olhos dele, prenderam as mãos dele, amarraram ele, né, com corrente, e colocaram ele para empurrar, né, um moinho, e ficavam zombando dele. Zombavam de Sansão, porque agora ele tinha perdido a sua força. Ele estava nessa situação por causa das decisões dele. Não é porque Deus estava penalizando, é porque ele escolheu um outro caminho. Ele nasceu para ser o juiz dos hebreus. Ele nasceu para ser um juiz, mas ele tomou outro caminho, outras decisões. E agora ele estava ali sendo humilhado, os inimigos, os filisteus zombando, as crianças zombando dele. E aí teve uma festa, foram fazer uma festa, os filisteus, num salão muito grande, estava muita gente. E aí trouxeram Sansão para zombar dele, como se fosse um troféu, tá vendo? Está aqui Sansão. E Sansão começa a fazer uma oração para Deus. Talvez em outras palavras, quero dizer aqui, mas talvez ele falou: Deus, Pai, me perdoa, porque eu tomei decisões erradas. O Senhor tinha um plano na minha vida, e eu tomei decisões
seguir caminhos que não eram os seus, e por isso eu estou aqui hoje sofrendo. Me perdoa, mas eu te peço, renova minhas forças. Renova minhas forças. Só mais uma vez. Mais uma vez. Renova minhas forças. Sansão precisou de coragem, de ousadia para entrar na presença de Deus. Porque ele sabia que ele tinha escolhido outro caminho. Deus preparou algo para ele, mas ele decidiu outro caminho. Mas agora ele se volta para Deus e fala: Deus, me perdoa, renova, recupera as minhas forças. Mais uma vez. Mais uma vez. E o texto diz que Deus ouviu a oração, e Deus perdoou a Sansão. E não apenas perdoou, Deus restaurou a força de Sansão. Deus trouxe a força de volta. E aí Sansão pede para um garoto colocar as mãos dele nos pilares que sustentavam aquele grande salão, e Deus restaura a força. E Sansão empurra aquelas colunas e derruba todo aquele salão, todo aquele lugar onde eles estavam. E termina o livro de Sansão dizendo que ele matou mais homens nesse dia, no dia da sua morte, do que em toda a sua vida. Deus teve que trazer ele de novo para o propósito. E eu quero dizer para você, você precisa ter ousadia para entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e se arrepender, e pedir perdão, e pedir misericórdia, porque Ele ouvirá e vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai fazer mais uma vez. Ele vai fazer mais uma vez, porque Deus é bom, e a graça dele te alcançou. A graça dele te alcançou. Deus, ele não fica contando pecados, porque às vezes a pessoa chega assim e fala: Deus fica, eu já pequei muitas vezes. Deus não fica contando pecados. Deus não fica: você pecou de novo, hein? Outro pecado, outro erro. Não. Deus, ele quer te perdoar e restaurar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Tomé, um dos discípulos, após Jesus ressuscitar, ele apareceu para os discípulos, e os discípulos viram Jesus, e Tomé não estava lá. Depois Tomé volta e começa a conversar. Eles falaram: Jesus apareceu. E os discípulos, e Tomé falou assim: Jesus apareceu aqui? Não, Jesus apareceu. Aí tem um ditado que a gente fala: só acredito vendo. Tomé falou: olha, se ele apareceu mesmo, eu quero tocar nas marcas do prego nas mãos dele, nos pés dele. Se ele apareceu, se é Jesus mesmo, eu quero tocar. E passa um tempo, e daí de repente eles estão lá reunidos. Quem aparece? Jesus. Jesus aparece. E sabe o que é mais interessante nessa história? Jesus, ele não vai ao encontro dos discípulos que já tinham fé. Jesus vai cuidar daquele que não tinha fé. Jesus poderia falar: Tomé, eu ressuscitei. Falei que ia ressuscitar, ressuscitei. Se você acredita ou não acredita, o problema é seu. Mas Jesus não fez isso. Jesus vai até Tomé, passa pelos outros discípulos, vai até Tomé e fala: Tomé, pode tocar. Está aqui a marca dos pregos nas minhas mãos. Está aqui nos meus pés. Toca, Tomé. Ele foi restaurar
a fé de Tomé, foi tirar toda a dúvida do coração de Tomé. Então Deus não fica, Tomé errou, se faltou fé para Tomé, Tomé ficou com dúvida, não importa, Jesus veio para transformar a vida dele, como Ele vai transformar a tua vida, porque Ele não veio julgar as tuas fraquezas, Ele não veio ficar só julgando uma temporada ruim, um tempo ruim que você está passando. Eu quero dizer para você que Ele quer te perdoar nessa noite. Não deixe que as vozes que te condenam falem mais alto daquela voz que te perdoa. Não deixe as vozes que te condenam falar mais alto do que a voz que te perdoa. Você tem alguém que te perdoa. Quando Jesus ele encontra com alguns homens que iam apedrejar uma prostituta, e eles estavam prontos para apedrejar, Jesus se aproxima, e Jesus abaixa ali e começa a escrever no chão os erros ou os pecados, o nome dos pecadores, e aqueles que tinham pecado também com aquela mulher. E Jesus começa a escrever, e de repente aquelas pessoas que apedrejaram, aquelas pessoas que iam apedrejar, estavam prontas, sumiu todo mundo. E aí Jesus, Ele olha para aquela mulher e fala: onde estão aqueles que te acusavam, que te condenavam? Eu também não te condeno. Mas Ele deu uma palavra: vá e não peques mais. Jesus ele não veio para ficar condenando, mas Ele veio para te trazer mudança e restauração. Uma nova vida Ele veio te trazer. Olha, Manassés, ele voltou depois de tantos erros, tanta coisa errada, tanto pecado. Ele voltou para o Senhor. Sansão se arrependeu e recuperou as suas forças. Pedro, mesmo negando Jesus 3 vezes, Pedro foi perdoado. Tomé teve um encontro com Jesus para ter a sua fé renovada, para tirar a dúvida do coração. A prostituta teve a sua vida transformada. Talvez você fale: pastor, eu já errei muito. Eu quero dizer para você que você tem um Deus de misericórdia, um Deus que te perdoa, um Deus que transforma a tua vida, e Ele está aqui nesta noite para perdoar os teus pecados, para transformar a tua vida, para transformar a tua história. Esse Jesus está aqui, mas você tem que ter ousadia para entrar. Eu não estou dizendo para você: eu posso pecar à vontade, não é isso. Porque todos que tiveram um encontro com Jesus tiveram a sua vida transformada. E por isso Jesus fala: olha, eu não estou te condenando, mas vá e não peques mais. Ele te dá uma nova vida, uma nova história, um novo começo. Ele quer restaurar as tuas forças, Ele quer restaurar a tua vida. Sabe, Deus não é um pai que fica condenando. Quero dar um exemplo para vocês. Quando quem é pai e mãe aqui sabe, quando o seu filho começa a andar, ele dá um passinho, 2, 3, 4, você começa a pular de alegria, assim ou não é? E aplaude, e grita, e conta chama a família, fala: olha, vem ver aqui, ó, ele está andando. Logo Pietro vai ser assim. E tenho certeza, você vai mostrar para todo mundo, vai ou não vai? Falar assim: ele está andando. Mas nenhum pai fica falando: mas caiu já 1000 vezes.
Está andando, mas se você soubesse quanto caiu, já bateu a cabeça. Isso daí nenhum pai conta. Conta? Nenhum pai conta, só fala que o filho está andando. E aplaude e celebra porque o filho está andando. Da mesma maneira é Deus. Deus não vai ficar focado num pecado que você cometeu. Se você se arrependeu, Deus quer ver você de pé, quer ver você andando de cabeça erguida, porque tudo que estava sobre você, toda a condenação, Ele já levou naquela cruz. Então Ele quer ver você de pé. Ele tem perdão para você, Ele tem restauração para você, Ele tem novos começos. Ele quer fazer mais uma vez na tua vida. Ele quer fazer mais uma vez. Sabe, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus, a cada manhã, Ele tem misericórdias novas para você. Não que você vai liberar isso para que você peque, mas Ele quer mostrar o amor dEle para você todos os dias. Entre com ousadia e se arrependa na presença de Deus. Se a culpa sobre você, tem pessoas que não conseguem viver o novo de Deus, ou seguir o seu ministério, ou seguir o teu chamado, aquilo que Deus colocou para fazer, não consegue porque ela se culpa, porque ela acha que Deus não vai perdoar, ela acha que Deus nunca vai me perdoar disso, porque eu fiz muito mal, porque eu me desviei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e começa a falar, olha, Deus não vai me perdoar. Se você pensa assim, você não conhece o seu pai. Deus não quer que nós vivamos pecando, mas Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para receber você de volta, para tirar as feridas do teu coração, para tirar esta culpa. Por isso Ele fala assim, o meu fardo é leve e suave. Porque o fardo pesado que era para estar sobre você, Ele já levou na cruz. A condenação que era sua, Ele levou na cruz. Ele pagou um preço por você. Você precisa entender esse amor de Deus para a tua vida. Ele não vai te amar mais ou menos pelas coisas que você faz. Ele sempre vai te amar. Não use isso como justificativa para você viver uma vida errada. Mas eu quero hoje tirar esse peso do teu coração, de se sentir culpado. Porque quando você recebe Jesus Cristo como Salvador, quando você se arrepende, quando você entra na presença dEle, os teus pecados são apagados. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Os seus pecados são apagados quando você se arrepende. Por isso o teu coração tem que ser um coração arrependido. É se prostrar diante dEle e falar, Deus, me perdoa. E quando você entender isso, você vai viver o novo de Deus. Porque todo o jugo, toda a culpa, Ele vai tirar hoje da tua vida.